Todos que trazem aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero responder aqui uma pergunta pré-tribulacionista, respondendo pós-tribulacionista. No capítulo 7, versículo 9 ao 14 de Apocalipse. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, diz assim: Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava diante do trono perante o Cordeiro, trajando veste branca, com palma nas suas mãos, e clamar com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e os 4 animais prostravam diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. O versículo 3 diz assim: Um dos anciões me falou, dizendo: Estes quem são? Vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? Aí o versículo 14 diz assim: E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. Analisando esse texto, então a gente vai responder aqui a pergunta do pós-tribulacionista. A pergunta é, primeiro, os que vieram da grande tribulação. Então ele quer dizer que é a igreja. Que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então ele usa esse texto aqui, que esta grande multidão aqui é a igreja. Analisando essa questão, primeira coisa que eu quero responder. Essa grande multidão, os que vieram da grande tribulação, são as almas das pessoas que morreram na grande tribulação ou é a igreja ressuscitada? Então, respondendo nas duas visões do pós-tribulacionista. Primeira visão do pós-tribulacionista, aqueles que acreditam que quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito, são os adventistas. Então, nessa questão aqui, a pergunta que se faz é: são as almas ou são a igreja ressuscitada? Se for as almas, vai contra a sua própria doutrina, que ele não acredita que existe vida após a morte, que a alma está fora do corpo. Então ele vai ter que dizer que é a igreja ressuscitada. Então, analisando essa questão, a gente faz a pergunta dizendo: se é a igreja ressuscitada, então só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação, porque o versículo 3 diz assim: Um dos anciões me falou, dizendo: Estes quem são? Vestidos de veste branca, de onde vieram? E o versículo 14: Senhor, tu sabes. Estes é os que vieram da grande tribulação. Então, na volta de Cristo, só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Este é o problema. Porque aí haverá outra ressurreição para aqueles que morreram antes da grande tribulação. Tantos do Antigo Testamento e tantos os que estamos vivendo nos dias atuais. Aqueles que morreram na pandemia, aqueles que morreram há uns dias atrás, que não estão no meio dessa grande multidão. Porque a grande multidão está vindo da grande tribulação. E a grande tribulação ainda não começou. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, Nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então, a grande tribulação não é comparado com a tribulação que nós passamos. Tribulação, nós passamos perseguição, passamos fome, passamos qualquer coisa. Mas essa grande tribulação, nunca, a Bíblia diz, nunca houve e jamais haverá tão grande tribulação como naquele grande dia. Então esse povo aqui, essa grande multidão, está vindo da grande tribulação. Então, se é a igreja, a pergunta se faz: só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Então, este é o problema. Então, haverá outra ressurreição? Essa é a resposta que eu dou para o pós-tribulacionista adventista, que não crê na vida após a morte, que a alma sobrevive fora do corpo. Então, ele vai dizer que é a igreja. E se ele disser que é as almas, então comprova aqui que a alma sobrevive após a morte. Respondendo essa pergunta, nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que aqui essa grande multidão é a igreja ressuscitada. E nós cremos aqui são os mártires que vão morrer no período da grande tribulação. E a igreja será arrebatada antes da grande tribulação.
Então aqui será as almas daqueles que vão morrer no período da grande tribulação por não aceitar a marca da besta, o governo do anticristo, e vai morrer por não negar a Cristo. Segunda resposta que eu quero dar também para aquele que crê pós-tribulacionista, que não é adventista, mas é pós-tribulacionista. Então ele diz aqui que aqui é a igreja. Se é a igreja, a pergunta se faz é essa. O versículo Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois dessas coisas eu olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então pega essa palavra nações, vamos analisar. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8, diz assim: que Satanás será preso, então, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto, e será enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então Satanás será preso por 1000 anos, depois de 1000 anos Satanás será solto e enganará as nações. Então essa palavra nações, a pergunta se faz é: quem são essas nações que vai ser enganada por o diabo? Porque aqui está dizendo bem claro que as nações serão enganadas. Então no milênio, para o pós-tribulacionista, quem são essas nações? Porque para o pós-tribulacionista, quem é que entra no milênio? Só entra a igreja. Se só entra a igreja no milênio, então quem são essas nações que Satanás vai enganar após o milênio? Respondendo essa pergunta, eu faço outra pergunta no mesmo texto. Se Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14 está falando que é a igreja, então para a visão pós-tribulacionista, Jesus vem, a igreja sobe, os ímpios são destruídos, está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que é a separação de bode e ovelha, e para o pós ele diz que essas ovelhas é a igreja. Então a igreja sobe, quem é que fica? Os ímpios. Aí para o pós a igreja desce, os ímpios serão destruídos. Quem entra no milênio é a igreja. Então se a igreja entra no milênio, se essas ovelhas é a igreja, então a gente vai analisar Apocalipse capítulo 7, versículo 9, uma grande multidão de todas as nações. Então pega essa palavra nações e vamos agora. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim: e desceu do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia nas suas mãos. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o que amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, sob selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Então, na visão pós-tribulacionista, quem entra no milênio é só a igreja, porque só sobrou a igreja. Se separação de bode e ovelha, se essas ovelhas é a igreja, e os bodes são ímpios que adoram a besta, então, e o anticristo, então essa vai ser destruído o ímpio, que são os bodes. Então, quem sobra? As ovelhas, que para o pós é a igreja. Então, quem entra no milênio? Somente a igreja. Então, se entra somente a igreja, aí Apocalipse capítulo 20, versículo 1, diz que Satanás será preso para não enganar as nações. Então, quem são essas nações? Que só entra a igreja. Então, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, que a grande multidão que vai vir da grande tribulação, e ele diz que é a igreja, para dizer que a igreja passa pela grande tribulação. Então o problema é, Satanás vai ser preso para não enganar as nações. Que nações são essas? É a igreja também, quer dizer que a igreja será arrebatada, desce com Cristo, entra no milênio, e Satanás vai ser preso para não enganar a igreja. Então a igreja pode ser enganada novamente, já com o corpo glorificado. Na presença de Jesus, a igreja pode ser enganada novamente? Esta é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. Amém? Quem são essas nações? Apocalipse capítulo 7, 9 ao 14. Se é a igreja, então Apocalipse capítulo 20, de 1 ao 3, Satanás será preso para não enganar as nações. Quem são essas nações também? É a igreja. E Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz que Satanás será solto e enganará as nações. Que nação são essas que serão enganadas, que para o pós-tribulacionista só entra no milênio, é somente a igreja. Amém? Depois eu dou minha resposta como pré-tribulacionista por causa do tempo. Amém? No próximo vídeo.
Que Deus abençoe, em nome de São Jesus.